Bem, então a crise do Rio de Janeiro, que às vezes é vista inclusive como do Rio de Janeiro, né, é de ser entendida que é um problema que não é do Rio. Na verdade é uma crise nacional, com uma explicitação evidente de uma tensão federativa. Então, ou seja, a solução para o problema exige que a gente nacionalize o problema, que a gente entende que o problema, então, é nessa forma de relação draconiana que o governo federal coloca o Rio de Janeiro sobre vara, sobre cabresto, tendo que ele se humilhar, né, não só no momento agora da assinatura desse acordo, mas nos anos seguintes, ou seja, de modo que a gente fica refém, então, de ter que cumprir um acordo que não reflete os interesses do Estado do Rio de Janeiro e, mais do que isso, que impede, em certa medida, a retomada de uma recuperação econômica para o Rio de Janeiro. E quando a gente fala de uma recuperação econômica para o Rio de Janeiro, é uma das principais economias do Brasil, então limita também a recuperação da economia brasileira. Então, ou seja, você está colocando um limite às possibilidades do desenvolvimento do país. E mais do que isso, você não está identificando ali qual é o papel que o Rio de Janeiro teria nisso. Quais são os desafios para isso. Então, a gente fica amarrado a simplesmente uma lógica ali de, que eu chamo de uma certa servidão financeira. Ou seja, você entende uma dívida que você não questiona a origem dela, você não questiona as formas de você comparar essa dívida com a que de fato tanto empresas como o próprio governo federal ou as empresas do governo federal têm com o Rio de Janeiro. Nada disso está sendo contemplado, você isola todas essas formas de comparação e você coloca então, ao meu ver, um viés moral para o problema. Um viés moral que isso extremamente dificulta os servidores em particular, mas a população em geral, entender que o problema do Rio de Janeiro, ele é um problema de fato ali, que não é simplesmente de moralidade ou imoralidade pública, mas sim de como o Rio de Janeiro vai se preparar para os desafios do desenvolvimento brasileiro. Qual é a capacidade de recursos, qual é a partilha, então, federativa para esses recursos, quais são as demandas sociais que devem ser contempladas e como elas devem, às vezes, ser tratadas com um viés federal. Senão, a gente vai ficar o tempo todo refém de ser expropriado, que é isso que está acontecendo no momento atual, o Rio está sendo expropriado, por um ente que, na verdade, deveria estar coordenando a capacidade do Rio de Janeiro sair de uma crise que é nacional. Então, ou seja, não só é um problema de uma crise nacional, é importante entender isso, que não é só conjuntural, mas de você reativar e dinamizar, adensar as cadeias produtivas no Rio de Janeiro. Isso tem que estar no debate. Se isso não estiver no debate, o Rio de Janeiro vai ser um estado que vai ser apenas expropriado. E para ser expropriado, o que acontece? Qual é o problema? É onde que a gente chega, qual é o triste fim? É você ir tentando encolher um Estado, encolher as instituições públicas, quando essas instituições públicas elas estão aquém do necessário, quando elas deveriam ser fortalecidas, quando elas deveriam ser ampliadas. O Rio de Janeiro não tem uma máquina pública inchada. O Rio de Janeiro tem uma máquina pública uma das menores, comparativamente com as outras unidades da federação. Então, se a gente não entender que a solução para o problema, e isso é extremamente provocativo, mas com isso, toda essa fala, entender que a solução para o problema do Rio é mais Estado e não menos, no sentido que é o papel que o Estado tem que ser resgatado e tem que ser de fato ali garantido. Então é um desafio que entra numa dimensão institucional republicana e que tem uma dimensão democrática também. Por quê? Porque a gente está faltando 1 ano e meio para o final de uma gestão, onde você assina um acordo que perdura no mínimo 3 anos, prorrogar por mais 3. Então você pode amarrar não só essa gestão, mas uma gestão futura, de modo que você enfraquece o debate democrático eleitoral. Porque você passa então a engessar a possibilidade de uma política pública diferente, de um candidato que queira de fato
tenha um maior compromisso com os interesses do Rio de Janeiro, que não seja tão servil. Então esse é um desafio, inclusive, para a gente não amarrar, o que eu falo muitas vezes, hipotecar o futuro do Rio. Porque a hipoteca é isso, né? Você assina um termo ali, onde você, então, nesse caso, é o futuro que você está hipotecando. Você está penhorando o futuro. Você está inviabilizando ou sucateando instituições que são aquelas garantidoras de um futuro para esse Estado. Então a solução para essas coisas eu vejo de algumas naturezas. De uma natureza mais imediata, transferências voluntárias do governo federal para o Rio de Janeiro, entendendo que isso não é nenhuma ajuda, no sentido de ser bonzinho, generoso, esse tipo de coisa, mas sim como um coordenador da Federação Brasileira socorrendo um Estado que ele vai ali aplicar esse dinheiro e tem que ter um acompanhamento, evidentemente, para isso, para a retomada do desenvolvimento econômico nacional, para garantir as políticas públicas que cabem, em última instância, ao Estado brasileiro. Então, ou seja, esse é um primeiro ponto, é uma medida mais emergencial, que não foi feito. Aliás, o governo federal não tem pressa, talvez por ele não estar tendo a noção de fato da gravidade do problema do Rio de Janeiro. Um segundo ponto são questões de ordem tributária, tem uma série de questões ali que o Rio de Janeiro poderia pleitear com mais ênfase, politizar inclusive, então é Lei Candir, ICMS do petróleo, atualização dos royalties, securitização da dívida ativa, ou propriamente encampação dessa dívida ativa empresarial pelo ente público federal, essa dívida que é a empresa com o governo do Estado, mas que poderia ser assumida pelo ente público federal, para aliviar e dar margem, então, de execução de política pública pelo Estado do Rio. Então, são essas questões de ordem de natureza tributária, mas tem uma questão que essa a gente não pode perder de vista, que é uma questão de ordem estrutural, de fato. Ou seja, de você dinamizar e garantir que essa economia do Rio de Janeiro supere um quadro que eu diagnostico como de estrutura produtiva oca. Então, falta densamento produtivo, falta você encadear uma série de atividades ali que o Rio tem oportunidade já evidente. Não é inventar roda, eu gosto de falar quando eu discuto esse ponto. É você aproveitar uma série de coisas que o Rio já tem expertise, articular isso no território, de modo a, inclusive, integrar economicamente mais o território do Rio de Janeiro. Para fazer esse tipo de discussão, não é menos Estado. Não é você, por exemplo, fechando áreas de planejamento. Não é você cortando áreas de programas sociais. Não é você cortando investimento público. É o contrário disso. Você tem que recolocar essa dimensão estratégica em jogo. Então, eu acho que esse é um ponto de fundo, é uma dimensão estratégica pública, que você tem que recolocar, porque isso não está contemplado. Nesse momento atual, a gente está assinando um pacote que, ao meu ver, se resume a uma operação de agiotagem federal, aonde o ente federal ele não se vê responsabilizado por nada que acontece no Rio de Janeiro e, ao contrário, ele cobra medidas draconianas para que se acelere o pagamento de uma dívida que a gente pode, inclusive, contestar. Enquanto isso, a população do Rio de Janeiro sofre, as instituições do Rio de Janeiro são sucateadas e o Rio de Janeiro não pensa mais no seu futuro.